Valeu, galerinha! Antes de mais nada, eu queria agradecer a participação de todos, né, na gincana. Eu me diverti muito, o pouco tempo que eu participei eu me diverti. Na sexta-feira, infelizmente, devido ao trânsito na ponte, eu não conseguiria ter chego antes das 6 da tarde lá. Né, a ponte estava absolutamente engarrafada. Eu tentei partir daqui umas 4h30 mais ou menos, mas na hora que eu cheguei na ponte eu fiz o retorno na polícia, porque ao falar com o pessoal que estava lá já estava para encerrar e não teria como ter ajudado vocês. Mas eu fiquei muito feliz com a participação da galera e fiquei impressionado com a competência da turma em vários aspectos. Houveram pequenos erros, né, pontuais, assim, que não vale nem a pena discutir. Alguns excessos de irritação que acontece. Eu também não posso falar muito porque eu tinha esse defeito. Ao competir eu não sabia perder e às vezes, né, acabava sendo injusto com alguém ou grosseiro. De qualquer forma eu fiquei muito feliz. Eu vou te falar mesmo que no jogo de basquete masculino eu fiquei encantado com a competência da turma. A galera que usou técnica, usou inteligência. A maioria das outras vezes que a gente jogava na gincana não dava nem gosto de ver o jogo, porque era aquela galera toda em cima da bola. E não, cara, o jogo de basquete foi aberto, a galera usando o raciocínio, usando a técnica, e eu fiquei encantado, me diverti, vocês viram, né? Eu torcia lá como se fosse o meu time de coração, porque de fato é o meu time de coração, e eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, tá? Parabéns para a turma toda, e eu não sei como é que foram os jogos lá, né? Mas sei que até então a gente estava bem próximo da... As gurias ganharam dois. Não é, então eu acho que a gente tem uma boa chance, porque eu sei que na abertura nós ficamos a pouquíssimos pontos do segundo ano. 4 pontos eu acho de diferença ficamos, certo? Da entrada, na abertura, lembra? Nos jogos de basquete nós somos super bem, em outras provas a gente foi bem, então eu tenho boa esperança. Outra coisa que eu fiquei encantado é de ver que tem pessoas na sala que não trabalham só a mente ou só o corpo, que trabalham os dois, que são excelentes em sala de aula e são excelentes no esporte também. Isso eu fiquei encantado, porque é bacana quando a pessoa é plural, né? Não adianta a pessoa ser um gênio da matemática e na hora da oratória, de falar para alguém por que ele é o melhor matemático, por que ele merece um emprego e não conseguir fazer isso, né? Eu tive amigos que eram assim, que eram geniais, mas não tiveram boas colocações no mercado de trabalho porque não tem lábia para convencer o empregador de que ele é o melhor, né? Que também tem que ter esse outro lado, né? Não adianta tu ser o rei da oratória, saber falar e na hora de fazer, errar o tempo todo, não é isso? E eu fiquei muito feliz. Às vezes tu olha para um aluno e tu pensa, aquela é CDF clássico, né? Aquele que só estuda e na hora do esporte tira o corpo fora, né? Mas eu vi que não. Tem gente aqui que trabalha o lado intelectual e trabalha o lado físico concomitantemente, ao mesmo tempo. Fiquei orgulhoso. Mas vamos lá. Quarta-feira tem trabalhinho. O amigo já detectou aqui. Quarta-feira estou com correção de tarefa mais trabalho. Milagreiro, ok? Levantador de nota. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos que vão aparecer lá. Nós estávamos na última aula trabalhando com roldanas ou polias, não era isso? E eu te mostrei duas situações distintas ao trabalhar com polias. Polia que está fixa. Professor, mas a polia gira. Não, mas o centro dela está fixo no teto, tá vendo? E te mostrei polia que está presa no corpo que vai ser erguido. E estava te mostrando como essas situações são distintas, né? Essas situações aqui estão super distintas. Parece a mesma coisa, não é? Vou botar uma massa aqui, 5 quilogramas. É o mesmo objeto, tá vendo? 5 quilogramas. Vamos fazer o diagrama de corpo livre nessa? M vezes G, 5 vezes 10. Se o cara é bom, ele já bota 50 newtons de cara. Se aqui está parado e tem 50 newtons, né, se eu fosse desenhar só o corpo, se está parado e tem 50 newtons de peso para baixo, é porque a força para cima, que é a tração, também tem que ser
50. Então eu sei que essa corda está sendo puxada para baixo com uma tração de 50 newtons, que é o próprio peso. Se eu quero que essa corda não gire nem para lá nem para lá, se eu estou puxando o lado de cá com 50 newtons, nós vimos que eu tenho que puxar o outro lado também com... que é a ideia de tração. Quando eu traciono uma corda, cada pedaço da corda está sendo puxado pelos dois ladinhos pela mesma tração. E já que a roldana não está caindo, está presa no teto, se a força resultante para baixo é 100, então a força para cima tem que ser 100. Ou seja, quando fores usar uma roldana fixa, qual é o cuidado que tu tem que ter? Tem que fixar bem pra caramba no teto, porque se tu for erguer um cara que tem só 5 quilos, a força que vai estar puxando ela para baixo vai ser equivalente a 10 quilos, 100 newtons. Tudo bem? Se eu quiser, através de uma roldana, puxar um carro de 1 tonelada, essa roldana vai ter que suportar 2 toneladas no ponto de apoio dela. Tudo bem? Isso é lógico, tu vê, não tem nada de mais nisso, poxa. 50 mais 50 é 100. Para resultante dar zero, tem que ter 100 para cima. Lógico. Roldana fixa não altera a força que tu faz. Se tu ergue o objeto com 50 newtons, puxando na corda, tu vai fazer os mesmos 50 newtons. Só que a vantagem é que é muito melhor se pendurar em algo e soltar a perna para usar o teu peso para te ajudar, do que tu erguer o teu peso mais o objeto. Concorda comigo? Então, embora a roldana fixa não altere a força a ser feita, ela colabora. Colabora bastante com a mudança de direção da força. A mesma maldita roldana, a mesma corda, o mesmo corpo. Vamos fazer o diagrama de corpo livre. Peso é M vezes G, já calculei, não vou calcular de novo. 50 newtons, mas tem corda envolvendo a roldana. Já que tem 50 newtons para baixo e a corda traciona com a mesma força T em ambos os lados, tu concorda que eu posso dizer que T mais T é igual ao peso, que é 50? 2T igual a 50, está multiplicando, passa? É mágico! É mágico! Usando o cérebro eu posso fazer um objeto que antes era quase idiota. Usando o objeto de maneira criativa, eu fico forte. Olha que loucura! Eu agora posso erguer o mesmo objeto fazendo a metade da força anterior. É incrível isso. Isso é incrível. E no final da aula eu perguntei, eu tenho que pagar um preço por isso. A natureza não me faria ficar mais forte sem cobrar um preço. E a pergunta no final da aula era, qual é o preço que eu pago para nessa situação estar fazendo a metade da força que nessa? O que tem de ruim essa situação que essa não tem, por exemplo? Pode arriscar, pode errar. Estamos todos iguais aqui, ninguém é melhor que ninguém. Bacana a tua colocação, gostei, garoto. Uma das colocações é isso, ó, vai ter que puxar para cima, vai ser ruim, né, professor? Adorei o que tu falou. Vou resolver esse problema que tu levantou. Pronto, agora já não estou mais puxando para cima. Tem uma coisa que acontece nessa situação quando eu ergo, ó, que não acontece nessa situação quando eu ergo. Por exemplo, se eu puxar isso aqui 2 metros para baixo, o que vai acontecer com esse objeto? Vai subir 2 metros para cima, porque se eu tirei 2 metros de corda aqui, essa corda fluiu 2 metros aqui, então levantou aqui. Agora pensa, meu querido, se eu puxar 2 metros essa corda aqui, ó, o que vai acontecer com esse objeto? Vai subir 1 metro só. Por que 1 metro só? Porque se eu puxei isso aqui 2 metros, aqui saiu 2 metros, não é? Sai 1 metro daqui e 1 metro do outro lado. Ah, tem corda dos dois lados, vai só subir 1 metro. Fiquei forte, mas agora eu tenho que puxar o dobro de corda. Tá entendendo? A natureza te permite ficar mais forte, mas ela fala, vai trabalhar mais agora. A natureza ela não deixa ninguém ganhar de outra pessoa sem pagar o preço. Ou tu acha que o cara que é um gênio, ele nasceu gênio? Ele estudou. É um preço que ele pagou para agora ser chamado de gênio. Então olha só. A roldana móvel, que pode se locomover junto com o objeto, ela tem a propriedade de reduzir a força por
mas em compensação multiplica a quantidade de corda a ser puxada por... E se eu usasse 2 roldanas móveis? 2 vezes 2? Reduz a força em 4 vezes, mas aumenta em 4 vezes a quantidade de corda a ser puxada. Se eu uso 3 roldanas móveis, meus queridos, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes mais força. Puxa 8 vezes mais corda. Quando eu falei do Arquimedes, aquele safado lá que em 300 anos antes de Cristo desencalhou um navio sozinho, usando roldanas móveis e corda, eu sugeri que ele tivesse usado cerca de quantas roldanas? 10. E eu disse que essas 10 rodanas aumentavam a força dele em quantas vezes? 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Mas, se ele faz uma força e obtém uma força 1024 vezes maior, se ele quiser mexer o navio 1 metro, ele vai ter que puxar 1024 metros de corda. Ele vai ter que puxar 1 quilômetro de corda para o navio se mexer 1 metro. Ele ficou super forte, mas vai dar um trabalho fenomenal terminar o serviço. Concorda comigo? Então é importante que tu perceba isso. Ninguém ganha energia do além. Se o cara ficou mais forte, ele vai ter que pagar o preço. Vai dizer que na bicicleta isso não acontece também. Marcha pesada e marcha leve. Nunca brincaste, certo? Passar a marcha na tua bicicleta. Marcha pesada. O cara dá uma pedalada, a bicicleta no monte, mas faz um monte de força. Marcha leve. Fica uma beleza pedalar, mas o cara dá 30 pedaladas, a bicicleta quase não sai do lugar. É ou não é? É a mesma situação. É a mesma situação. Eu preciso que tu entenda que rodana não altera a força e não altera a quantidade de corda a ser puxada. Mas rodana, cada uma faz com que a força seja reduzida 2 vezes, mas aumenta a quantidade de corda puxada e é multiplicando. Se forem 5 roldanas móveis, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 2 vezes 2? 32. 32 vezes mais forte eu fico, porém, puxa 32 vezes mais corda. Tranquilo? É isso que eu preciso que tu entenda na aula de hoje. Eu já vou passar uma questão bem parecida com a do trabalho e bem parecida com a da prova. Dizem as más línguas que ele conseguiu, portanto, vale a pena a gente fazer um adendo aqui. Quando a gente fala na história de 300 anos antes de Cristo, hoje a gente tem uma ideia, amanhã já é outra. O que é importante ficar claro é que na verdade verdadeira nós não tínhamos noção, nós não temos hoje, em 2013, noções de qual era a tecnologia dos gregos 300 anos antes de Cristo. Essa é a verdade. Aí é o que tudo indica, a gente achava que eles tinham uma tecnologia. Mas quando vai estudar as construções que eles fizeram, falta tecnologia. Não é possível que eles tivessem só essa tecnologia. Aí vem uns babacas e dizem, não foram os alienígenas que fizeram. Nada a ver. É que na verdade, como a gente não conhecia a tecnologia dos caras, parece que é sobrenatural. Mas é só porque a gente não conhece a tecnologia deles. Uma prova de que a gente não conhece a tecnologia deles nessa época, recentemente foi achado o mecanismo de Anticítera. Já ouvi falar do mecanismo de Anticítera? Já citei para vocês isso? É considerado um dos primeiros computadores do mundo, o mecanismo de Anticítera. É um computador mecânico. Como assim, professor? Acharam nas águas de Anticítera, que é uma regiãozinha próximo da Itália, lá da atual Itália, acharam mergulhado lá um objeto que parecia uma obra de arte. Foram investigar essa obra de arte com um raio-x e tecnologia nova, viram na verdade que era um mecanismo com mais de 70 engrenagens, onde esse mecanismo tinha uma haste giratória de um lado e um calendário, onde tu podia achar a posição da Terra, Sol, Lua e dos planetas conhecidos na época, Mercúrio, Vênus, Marte, certo? E tu conseguia prever eclipses com 10 anos de antecedência com essa máquina. Tu chegava lá na máquina e botava no calendário, daqui a 10 anos. Tu sabia qual ia ser o tipo de lua, tu sabia que eclipse ia ter, se era lunar ou solar, e como ia ser a sombra do eclipse se fosse lunar, por exemplo, se a sombra ia ficar avermelhada ou não, se ia ser eclipse total ou parcial. Esse mecanismo foi sendo estudado e descobriram que aparentemente é do Arquimedes esse mecanismo. O Arquimedes é que fez esse mecanismo.
E esse mecanismo foi estudado e conseguiram desvendar as engrenagens e a técnica por trás dele. Só que esse mecanismo não poderia ter sido construído em 300 anos antes de Cristo se os gregos tivessem a tecnologia que nós achamos que eles tinham. Esse mecanismo só nos revela que a tecnologia dos gregos 300 antes de Cristo era muito mais avançada do que nós suponhamos hoje. E isso deve servir para toda a tecnologia antiga, né? Inclusive os gregos. Inclusive os egípcios. Por isso, talvez que a gente ache impossível eles terem construído as pirâmides, porque a gente, na verdade, não conhece a tecnologia que eles tinham. A tecnologia deveria ser muito mais avançada que a que a gente supõe. E aí as pirâmides já ficam muito mais fáceis de serem construídas, já que eles têm mais tecnologia. Porque vocês sabem, né? Mesmo com as tecnologias atuais, construir a pirâmide seria difícil. Vocês sabem disso, né? Seria muito difícil com guindastes modernos construir a pirâmide. Imagina 2000 anos atrás. Então é óbvio que eles tinham uma tecnologia muito além daquela que a gente supunha, que foi perdida. Foi perdida porque não havia computadores, não havia pessoas copiando os livros adequadamente, protegendo os livros, não haviam escolas que passavam o conteúdo de uma pessoa para outra para a gente não perder essa matéria toda. Então hoje nós não sabemos exatamente qual era a tecnologia de tempos atrás. Por isso eu não posso te responder exatamente se ele conseguiu ou não conseguiu. Dizem as más línguas que sim. Mas dizem as más línguas que o Arquimedes botava fogo nas embarcações inimigas usando espelhos, refletindo a luz do sol em cima das velas. E aparentemente isso foi tentado fazer de várias maneiras por diversas equipes diferentes ao longo do mundo, com a tecnologia daquela época, e não conseguiram. Mas vai que a tecnologia da época era maior do que a gente supunha. Concordam? Então a gente tem que ver a história com cautela. A gente não pode aceitar que o que está no livro de histórias hoje é correto e acabou. Né? Cada nova descoberta nos revela que a história é um pouco diferente do que a gente imaginava. Pois não. Porque algumas daquelas pedras usadas, elas têm 100, 150, 200 toneladas, 200 mil quilos, e elas foram assentadas com uma precisão que as máquinas nossas de hoje, que poderiam erguer essas pedras, elas não teriam a precisão de cortar as pedras com a precisão que foram cortadas. Então, eu te diria que com a tecnologia atual, a gente ia levar um tempo e gastar um dinheiro que é inimaginável a gente fazer isso hoje. Na época, o faraó conseguiu mobilizar 40 mil pessoas, uma cidade inteira, só para, por exemplo, cortar pedra e deixar 40 mil pessoas cortando pedra. Diz que a fila de afiadores, só para as máquinas de corte, que eram de bronze, que é um material ruim, se eu não me engano, era 10 ou 20 mil pessoas só afiando as ferramentas que eram usadas para cortar as pedras. Hoje nós sabemos, por exemplo, que na hora de cortar as pedras, um cara cavava aqui um túnel do seu tamanho, outro cara cavava lá, ou seja, os dois juntos já estavam cortando mais de uma pedra, na verdade, né? Porque o outro já cortava para lá, o outro para lá, dois cortavam assim, e depois que os túneis estavam ligados, a pedra poderia ser tirada da pedreira. Outra coisa que sabe agora há pouco tempo, lá próximo das pirâmides tinha uma pedreira lá. A pedreira foi sendo usada para erguer a pirâmide. Por isso que depois aparece uma planície lá em volta e se pergunta, onde é que veio essas pedras, caramba? É porque a pedreira estava ali. Ela foi usada inteiramente para construir a pirâmide. Olha que legal. Se tu for pensar dessa maneira também, quando a pirâmide estava no meio e a pedreira no meio, não tinha que descer a pedra até embaixo e depois erguer a pedra até em cima, né? Com uma rampa de areia a gente poderia já tirar da pedreira e ir direto para o mesmo nível construindo a pirâmide, né? Então tem vários aspectos curiosos. Por exemplo, cada assentador de uma pedra daquela deixava o seu nome inscrito na pedra. Se a pedra fosse assentada erradamente, o engenheiro ia chamar o responsável. Cadê o fulano? Está aqui o nome dele. Chama o cara para resolver a cagada que ele fez. Tu imagina isso, cara, em 2000 anos atrás, tu botar o nome do assentador da pedra na pedra. É uma logística inimaginável, né? Então talvez tudo isso é que faça a coisa parecer impossível, certo? E aí alguns babacas vão lá, não, alienígenas e construíram as pirâmides. Aí tá forçando a amizade, né? Tá forçando a amizade, certo? Então é mais fácil acreditar que a nossa tecnologia era mais poderosa do que nós imaginávamos, do que acreditar que aliens, né, tenham vindo nos visitar e nos ensinado a construir pirâmides, certo? Não que não exista essa possibilidade, só que é uma possibilidade remota, né? Talvez eu seja a reencarnação de Einstein antes disso. Pirâmides por ET é brabo, né? Ô galerinha, olha só,
Fizemos uma revisão. Polia móvel, me fala alguma coisa sobre a polia móvel. Reduz a metade da força. Multiplica por 2 a quantidade de corda a ser puxada. Roldana fixa ou polia fixa. Só muda a direção, não muda a força, nem a quantidade de corda a ser puxada, não é isso? Eu sugeri quais para vocês? 20 e 18. Ai, ai, ai. Página 20. Vamos corrigir, com licença, meu querido. Pedi para fazer todas. Questão 1. Dois blocos de massa M1 e M2 estão ligados por meio de um fio inextensível de massa desprezível que passa por uma polia ideal, como mostra a figura. Pronto, bem simples a figura, M2, M1. O bloco 2 está sobre a superfície com atrito e o sistema encontra-se em repouso. Se a velocidade é 0, a força resultante, primeira lei de Newton, lembra? Está parado e o restante é 0. Determine em newtons a força de tração aplicada pelo fio à massa M2, sabendo que M1 igual a 1 kg. E ele diz que a gravidade é 10. Ele quer saber que força o fio faz em M2. Quem é que traciona o fio? Quem é que puxa o fio? M1. E quando um bloco está pendurado no fio, não é todo o peso dele que está atuando no fio? 1 vezes 10 na matemática profunda. Pensa no bloco M1. Se o peso é 10 newtons e ele está parado, a força para cima, que é a tração na corda, é 10 newtons. Essa roldana é de que tipo? Fixa, altera a força? Então, que força que vai estar atuando no bloco de massa M2? 10 newtons, porque é a tração na corda. Vai ter o peso e vai ter a normal, né? Mas isso não vai interferir na tração. Esta é a resposta. 10 newtons. Claro, se eu puxo a corda com 10 newtons, a força na corda é 10 newtons. Com certeza. Letra, aliás, não é letra, é aberta. 10 newtons a força que a corda exerce em M2. Aqui está a resposta. Legal. Aproveitando o embalo, lá na página 20, questão 2. Dois blocos idênticos de massa M ligados por uma corda flexível de massa desprezível e que passa por polias cujo atrito é considerado nulo, encontram-se suspensos, conforme a figura, submetidos à ação da aceleração da gravidade G local. Ah, tá, tem uma mesa, duas roldanas, aquelas estão apoiadas no chão, a mesa, uma roldana aqui, a outra roldana ali, um fiozinho e dois corpos idênticos, um de cada lado. Olha como são iguais, incrível. Se os blocos estão em repouso, a intensidade da força de tensão na corda é... Ele falou que os blocos têm massa M, né? Massa M, M e M. O que vocês acham? A tração na corda é menor do que mg? É menor do que mg a tração na corda? É exatamente igual a mg. É maior do que mg, porém menor do que 2 mg. Exatamente igual a 2 mg. Maior do que 2 mg. E aí, galerinha, por que alguns colegas estão falando que é mg e outros estão falando que é 2 mg? Por que essa confusão está existindo? Se eu tirasse um dos corpos e pendurasse essa corda numa parede aqui, ó, a tração na corda seria quanto? 1 mg. 1 mg porque a parede está fazendo quanto para lá? 1 mg. Concorda comigo? Mas se eu tirar a parede e grudar essa corda nessa, será que agora, porque tem dois objetos, a força vai ser o dobro? Curioso isso, né? Porque o coração quer dizer que sim. Ué, professor, se um objeto a tração é mg, dois objetos a tração é 2 mg? Não é assim que teu coração quer pensar? Mas tração na corda, quando tu puxa uma ponta na corda, a outra ponta já não tem que ser puxada também? E não interessa onde é que vem essa força, se é de uma parede ou se é de um outro bloco igual? Então cuidado, meus queridos, a tração na corda nessa situação é a mesma tração na corda que nessa, ó. Concorda comigo?
Porque se eu puxo com mg e não cai, é porque a parede faz mg força. Se aqui a força é mg para baixo e não está caindo, é porque a parede está fazendo. Só que se eu emendar uma corda na outra, a força que um objeto faz anula com a força que o outro objeto faz. Mas as duas forças estão tracionando a corda. Com que força? mg. Não tem nada de 2mg não. O cara colocou um bloco de cada lado para tentar te enganar. Para que tu usasse o coração e não o bom senso. Se para cá a atração é m vezes g, para cá a atração é m vezes g, então a tração na corda é m vezes g. Não tem nada de 2m vezes g. Então era uma sacanagemzinha que ele fez para tentar te iludir. Então é exatamente m vezes g. Qual é a letra? B. Letra B. É exatamente m vezes g. Cuidado! Isso aqui é diferente, galerinha, ó. Tá? Se eu pendurar dois objetos na mesma ponta, aí a corda vai ser tracionada com 2mg. Agora, se eu coloco um objeto em cada ponta, não interessa se tu amarrou a corda na parede ou no outro objeto. Não interessa, a tração dela não vai mudar. Ah, se fosse dois dos dois lados, continuaria dando 2mg. Não ia para 4, né? É essa a ideia. Parabéns, ó. Show de bola. Boa colocação. Galerinha, questão 3. Vamos ver o que dizia a questão 3. Tem uma ali que tem um cheiro de prova, cara, pela madrugada. É a 4, a coisa? Meu Deus, é prova pura. Universidade Federal de Minas Gerais. Os mineiros são gente boa, hein? Antônio. Vocês conhecem aquela piada do mineiro? Dois mineirinhos? Os caras estavam na roça, sentadinho, bem tranquilo. Aí passa um elefante voando pra lá. Aí o mineiro olha pro outro mineiro, não fala nada, fica quietinho. Aí passa outro elefante voando pra lá. Aí o mineiro olha de novo pro elefante, olha pro cara. Ô, sô, o que você acha disso, sô? Eu acho que o ninho deles é pra lá. Só isso que o mineiro fala. Mas sabe por que eles falam isso? Porque o menino não tá nem aí, não tá preocupado, é um cara da paz. Qualquer outra pessoa ia se perguntar, meu Deus, o elefante tá voando. O mineiro não, ele não tá preocupado com isso. Estão voando pra lá porque o ninho deles é pra lá, né? Qual o problema? Né? É uma piada que demora a entender. Outro dia tu entende. Aliás, vocês conhecem mineiro? Vocês conhecem pessoa de Minas Gerais? Pessoal calmo, né? Então, vocês vão entender isso futuramente. Alguém é mineiro aí? Alguém é de Minas Gerais? Não, porque assim, quando tu conhece alguém que é mineiro, tu vai entender. Ó, valeu, galerinha. Página 20, questão 3, fala o seguinte, ó. Antônio precisa elevar um bloco até uma altura H. Para isso, ele dispõe de uma roldana e de uma corda. E imagina duas maneiras para realizar a tarefa, como mostrado na figura. Ó, o Tonho está querendo levantar um pezinho. Uma das maneiras ele fez assim, ó. A outra maneira, o cara fez assado. Beleza? Despreze a massa da corda e da roldana e considere que o bloco se move com velocidade constante. Seja F1 o módulo da força necessária para elevar o bloco na situação mostrada na figura 1. Aqui é F1. E F2 é a grandeza mostrada na figura 2. Chamou essa aqui de F2. Com base nessas informações, é correto afirmar que são iguais? Acabamos de ver que não, né? F2 vai ser a própria massa do objeto vezes a gravidade, não é? mg. Mas F2, galera, vai ser mg dividido por 2. Porque vai ter F2 na direita e F2 na esquerda, lembra? Ou então tu poderias ter lembrado da aula de hoje. Roldana fixa, não muda a força. Roldana móvel, divide por 2. Pronto. Então, já que F1, aliás, eu coloquei errado. Já que F1 é m vezes g e F2 é m vezes g sobre 2, eu posso dizer que F2... Isso, F2 é metade F1, ou F1... Igual a 2F2. É igual a 2F2. F1 é 2F2, tem razão. As duas são iguais, não é isso?
Né? As duas informações são iguais. Deixa eu ver o que ele diz. F1 é igual a 2 vezes F2. É isso aí, roldana fixa dá mais trabalho que roldana móvel. Roldana móvel tu faz menos força, mas puxa o dobro de corda. Letra B. Agora, essa aqui é da provinha, do trabalhinho também, ó. Vamos ver se tu já saberia fazer hoje. Olha que interessante, galerinha. Olhando para essa figura, quantas roldanas fixas e quantas móveis vocês enxergam? 2 móveis e uma fixa. Uma fixa e 2 móveis. Estou acreditando que eu faço essa pergunta na prova? Te juro, eu faço essa pergunta, eu vou lá e pergunto. Quantas são as roldanas fixas? Quantas são as roldanas móveis? Tem gente que erra. Te juro, tem gente que erra. Ou seja, o cara não consegue pegar o dedinho e contar. Uma, 2. Ou seja, que eu não entendo quando é que está fixa e quando é que está móvel. Fixa é porque ela está fixa no teto, por exemplo, e o teto não se mexe. Móvel é que ela está presa na própria corda, e quando eu mexo a corda, ela se mexe. Quando eu mexo a corda, ela se mexe. Essa não se mexe. Móvel, mexe. Fixa, não mexe. Não, eu estou falando isso porque é importante que tu identifique isso. Parece bobagem, mas não é. Utilizou-se o acoplamento de polias mostrado na figura para levantar um peso de 120 kg à força. Desprezando-se o atrito e considerando-se as polias e as cordas ideais, o módulo da força F, que equilibra o peso, ele quer saber que força é essa para equilibrar o peso. Ó. Alguém arrisca? Deixa eu ver. Uma roldana. Qual é a força nessa corda? 60 já, porque 60 mais 60 dá 120. Se aqui é 60 e essa aqui é outra roldana móvel, quanto? 30, ó, na corda ali já é 30, então eu vou ter que fazer 30 kg. Se tu não quiser pensar no dia da prova, tu conta o número de roldanas móveis. 1, 2. E faz 2 elevado a esse número. E esse é o número que a gente chama de vantagem mecânica. Tu pega 2 e eleva a N. O que é o N? O número de roldanas móveis. Usa este resultado como vantagem mecânica. Como assim, professor? Isso. Pega a força que tu ia ter que fazer e divide por esse número. Em compensação, multiplica a quantidade de corda a ser puxada, beleza? Já que eram 2, ó. 2 elevado a 2. 120 dividido por 4. Pronto. Pode se fazer dessa maneira. Certo? Claro que é bom o cara estar consciente do que está acontecendo, né? Mas se o aluno no dia contar o número de roldanas e fizer esse cálculo, roldanas móveis, ele também se sabe. Quer fazer uma colocaçãozinha? Ah, olha só que perigosa essa última questão, galera. Olha só que perigosa essa última questão. Assim, lá da página 20. Essa aqui nós temos que analisar com bastante carinho. Vou fazer com muito carinho essa aqui, ó. Opa, já vou catar. Sabe que eu... Olha lá a estrutura, que fácil de entender. Quantas? 3 fixas e uma móvel. 2 móveis que vão se mexer porque estão grudadas no objeto, uma grudada no teto não vai poder se mexer. Professor, mas a roldana gira. Ai, já expliquei. Móvel ou fixa é porque ela sobe ou desce, não é que ela gira, toda roldana gira. É que às vezes o cara na cabeça dele tá visualizando de uma maneira diferente, é importante a gente esmiuçar isso. O sistema de roldanas apresentado encontra-se em equilíbrio devido à aplicação da força de intensidade 1000. Jezebel, 1000 newtons o cara está fazendo ali. Ó.
Esta circunstância permite entender que, ao considerar o sistema ideal, o peso da barra de aço em newtons é de, deveria ter um E ali, né? E aí, qual é o peso desse cara aqui? Se o cara for usar o raciocínio que eu acabei de ensinar, são duas, não são? 2 elevado ao quadrado a 4, então a vantagem que eu estou recebendo é de 4. Se eu estou fazendo 1000, é porque era para estar fazendo 4000, né? Vamos fazer o diagrama de corpo livre para confirmar, para ver se é isso mesmo? Se aqui é 1000 e eu corto um pedacinho dessa corda aqui, ó, quanto que cada parte da corda está fazendo? Que é a mesma corda, tu concorda comigo? Então cada parcelinha da corda está sendo tracionada por 1000. Manda. Aquela rodando fixa na lateral. Isso aqui? Não. Aqui, né? Isso. Não, cuidado, na prática uma roldana faz aquele barulhinho, quando gira, né? Mostra que não tem óleo suficiente, já tem atrito. A própria corda, ao girar ali, ela tem atrito, ela faz barulho também, ela aquece. Na prática, colocar uma roldana pode atrapalhar, principalmente se ela estiver mal lubrificada, mal colocada. Mas aqui, como ele está desprezando o atrito, não interfere em nada. É isso mesmo. Ô pessoal, já que eu estou puxando a corda e é uma corda só, diferente daqui, galera, ó. Aqui eram várias cordas, tu viu? Aqui é um pedaço de corda, até aqui, acabou a corda. Aqui é outro pedaço de corda, ó. Por isso que a tração nessa corda era diferente da tração na outra, tá beleza? Aquela lá é uma corda só. Então se eu estou puxando ela com 1000, quer dizer que cada parte dela está tracionada com 1000. Analisando as duas roldanas fixas, não tem corda atravessando aqui? Não tem corda atravessando aqui? Quer dizer que se tem 1000 atuando em cada uma dessas parcelas, a força total atuando para cima é 4000. Não. A fixa é aquela que está no teto. Essas duas se mexem com o corpo. Concorda comigo? Quando eu puxo essa corda aqui, Léo, essa corda se diminui o tamanho dessa, dessa e dessa, então essas rodanas vão ser puxadas para cima. Essas podem se mexer, porque elas estão grudadas no corpo e eu quero erguer esse corpo. Tá? Quem não vai poder subir nem descer é que está amarrado no teto. Se é 1000, 1000 e 1000, dá 4000. Para baixo tem que ter quanto? 2000 numa rodana e 2000 na outra. Quer dizer que o objeto que estava amarrado nas rodanas tem que ter ao todo 4000 newtons. Confirmamos aquilo que nós já sabíamos desde o começo, certo? Observa que uma coisa é tu contar e fazer um cálculo mágico, outra coisa é tu conseguir fazer o desenho, conseguir explicar para alguém que cada pedaço da corda está fazendo uma tal força. Qual era a letrinha? A letra D. Para ver se tu realmente entendeu, eu vou levantar uma questão extra aqui então, ó. Essa é pra ti, hein? Quanto tempo eu tenho? Quanto? 3, 2 pra vocês, 1 pra mim. Não, mas tem um, professor. Ah, não tem problema, bater a porta, eu vou bater, senão eu vou fechar a porta e acabou. Ó, mas com todo respeito, vou fechar a porta, tem que esperar. Meu querido amigo Felipe, quase não incomodo ele, coitado. Ia começar o terceirão dele, já roubei o começo do terceirão. Sacanagem, né? Ô galerinha, quero ver, hein? A pergunta é, vou dar 1 minutinho para vocês responderem. Que força que eu tenho que fazer para poder manter esse corpo ali? A gravidade é 10, tá? E outra pergunta, para que eu erga esse objeto 2 metros, para que eu erga ele 2 metros de altura, eu quero saber quanto que eu vou ter que puxar de corda aqui, ó. 4000 newtons, 6 metros. Eu peço que cada um tente fazer para si. E ó, não vou dar mais dica, porque se com essa aula tu não conseguir fazer isso, tá rasgando o dinheiro do papai, já aviso. Vai! Gravidade, massa, quero erguer 2 metros, quero saber a força e quanto de corda eu puxo. A resposta? Não escutou o que eu acabei de falar? Vou repetir, cada um faz para si, certo? Vamos lá. Batendo o sinal eu corrijo. Essa é uma das questões do trabalhinho. Deixa eu até já botar as outras também. Tem uma
Pessoal, olha só. Eu já deixei avisado então do trabalhinho em duplas com consulta, o famoso milagreiro levantador de nota, no dia 26, quarta-feira que vem. Cuidado, hein? Eu chamo o trabalho assim, justamente para que tu perceba que é uma chance ímpar de tu conseguir deixar tua nota legal. E tu sabe que ele já é revisão para a prova. Então tem primeira e terceira lei de Newton, tem uma questãozinha de atração gravitacional, né? Massa atrai massa, lembra? Certo? Uma questãozinha de plano inclinado e uma questãozinha de roldana que vocês acabaram de fazer. Vamos ver se vocês acertaram? Quantas roldanas fixas? Uma. E quantas móveis? 3. Já que são 3 móveis, cada roldana móvel divide a força por 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, já que a massa era 1.100 quilos, o peso é 1.000 newtons. Divide por 2 dá 500. Por 2 dá... E por 2 dá... Cara, eu só vou ter que fazer 125 newtons para erguer um objeto de 1.000 newtons. Que loucura, hein? E se eu quero puxar o objeto 2 metros para cima? Eu vou ter que pagar um preço, né? Eu vou ter que puxar quantos metros a mais? 8 a mais, não é, gente? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 8. Vou ter que puxar 16 metros de corda. Fico mais forte, mas pago um preço. Puxo mais corda. Beleza? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E atenção para o recadinho da coordenação.